queria trazer um vídeo, Silvio Almeida, comentando o conflito, né? O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou que não se pode confundir o grupo Hamas com a causa palestina. Ele reafirmou que o governo condena veementemente os atos terroristas do Hamas, mas também repudia os ataques do Estado de Israel. E foi direto ao ponto. O mundo está diante de um crime de guerra e uma violação do direito internacional. A gente não podia esperar nada diferente, né, do nosso querido amigo Silvio Almeida. Saudades, hein, Silvio? Agora que a Neia, a Nessu foram aí para Brasília, que vai ser difícil de encontrar, a gente vai precisar ir para aí. Num momento tão delicado como esse, tão terrível como esse, o que a gente tem que ser muito direto para como tratar esse tema é justamente pensar naquilo que... Vou usar o termo do presidente Lula, nesta insanidade que está governando o que a gente pode chamar de conflito. O presidente Lula, ele foi muito evidente, muito claro ao se posicionar sobre isso. Ele falou sobre o que ele considerou que é um ato terrorista. Ele falou isso, usou essa expressão, ato terrorista, praticado pelo grupo Hamas. Mas, ao mesmo tempo, ele condenou veementemente também, e condena veementemente, todos nós condenamos, a maneira com que o Estado de Israel vem lidando com essa questão. Mais do que lidando, nós estamos evidenciando, pela primeira vez, eu acho que na história, e ao vivo, crimes de guerra. Isso eu não tenho a menor dúvida de dizer. Está havendo uma violação do direito humanitário internacional. A partir do momento em que se impede o acesso à energia elétrica, água, a partir do momento em que se bombardeia ambulâncias, campos de refugiados, nós estamos diante de uma situação que é inaceitável, uma prática inaceitável. E veja, a gente não pode, assim como a gente não pode confundir grupos, e o grupo Hamas especificamente, com o povo palestino, a causa palestina, uma causa fundamental, que é uma causa que tem a ver, e falo com aquilo que o Brasil tem na sua Constituição, que é prezar pela autodeterminação dos povos. O povo palestino tem direito a ter o seu Estado, luta pelo seu Estado. É uma situação de muitas décadas de opressão, de violência. E, nesse sentido, é inaceitável a que está sendo submetida a população da Palestina. Então, nesse momento, e isso eu estou falando aqui numa posição como ministro de Direitos Humanos, isso é importante dizer, porque quem cabe à condução da política externa é o Itamaraty, que já também colocou essa mesma posição no Conselho de Segurança da ONU. Nós precisamos imediatamente de um cessar-fogo, nós precisamos parar com isso. Isso aí precisa parar. Existem crianças sendo assassinadas nesse momento, existem reféns que devem ser libertados de maneira incondicional. Não pode haver uma outra posição para um ministro de Direitos Humanos. Assim como não uma outra posição para quem conduz a política externa brasileira, que a Constituição, no artigo 4º, é muito clara em relação a isso. Repudia o terrorismo, preza pela paz, pelo entendimento pacífico dos conflitos, né? Entendimento pacífico, pela composição pacífica dos conflitos e também pela autodeterminação dos povos. Então, essa é a posição do governo brasileiro, é uma posição com a qual eu me alinho, certamente, e é uma posição que está em linha também com aquilo que defendi durante toda a minha vida, né? Ou seja, autodeterminação dos povos, o povo palestino tem direito, luta pela sua autodeterminação, assim como também o Estado de Israel existe, tem direito de existir, mas o que foi praticado pelo grupo Hamas e o que faz o governo de Israel, neste momento, é inaceitável. E nós precisamos dar um basta para nisso. Tem que haver um cessar-fogo. E essa foi a posição externada pelo governo brasileiro. E aí, Calejão, é algo que a gente vem falando há muito tempo, né? Há muito tempo, desde o começo dessa guerra, né? Tem os mano que não decepciona nunca. O ministro Silvio é um deles, né? Você vê que assim, a fala dele é perfeita.
ele traz todos os elementos de uma forma absolutamente sensata, ele aborda todos os principais aspectos envolvidos na questão, e o que a gente está vendo aí não é uma guerra, isso aí é um massacre, cara, isso aí é um genocídio. Entende-se por guerra quando você tem dois lados beligerantes, minimamente, em condições minimamente equivalentes de combate, de confronto. O que está acontecendo aí não é o caso, Beze. Quando você tem 10 mil civis mortos e 40% são crianças, bom, eram crianças terroristas? Esse é o argumento, de fato, que essa galera vai querer defender, cara? Entende? Na medida em que você tem caminhões de ajuda humanitária que levavam comidas e água sendo alvejados pelo exército israelense, tinha terrorista escondido dentro do galão d'água, tinha terrorista escondido dentro do alface que eles estavam levando para a faixa de Gaza. Que canalice é essa, cara? Entendeu? Então, assim, é óbvio que, como a gente disse desde o começo da situação, a gente condena qualquer perda de vida humana. E os atos terroristas praticados pelo Hamas no dia 7 de outubro também devem ser condenados. Na minha consciência, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque também morreram inocentes, também morreram mulheres, também morreram jovens. Então, você pode discutir que existe todo um processo histórico de agressão que promove esse nível de violência? Pode. Ainda assim, esses atos devem ser severamente condenados. Agora, daí a utilizar isso para justificar uma limpeza étnica, um genocídio e um massacre, que é o que está acontecendo ao longo do último mês, isso é impensável, cara. É impensável ter o nível de sofrimento humano que a gente vem vendo com crianças soterradas. Você tem crianças que foram alvejadas, as casas foram alvejadas há 15 dias, Beze, que devem estar vivas até hoje sob os escombros. Entende? É desse tipo de coisa que a gente está falando. Então isso precisa parar. A gente tem, nesse momento, o Estado de Israel se negando a liberar 34 brasileiros que estão na fronteira de Gaza, na passagem de Rafah, no sul de Gaza com o Egito, sem te explicar o porquê, cara. Então, assim, se essas pessoas não saírem amanhã, a gente precisa engrossar o discurso ainda mais. Não cabe isso. E o Lula já disse, se essas pessoas sofrerem qualquer tipo de dano, ou se elas forem assassinadas pelo exército de Israel, a relação Brasil-Israel vai ficar insustentável. Porque faz semanas que nós estamos tentando tirar essas pessoas. Essas pessoas não têm nada a ver com o conflito. Vocês sabem que essas pessoas não estão envolvidas com qualquer ato de terror. Qual que é a desculpa que vocês têm para não liberá-las? É um jogo político? Você sabe por quê? Para concluir a minha fala, Beze? Porque, de muitas maneiras, o Brasil é um líder do sul global. E a única força capaz de parar o genocídio é o sul global. Se o Brasil convoca o seu embaixador, e se o Brasil começa a organizar um processo mais enfático de resistência, no sentido de que, se vocês continuarem isso por mais 1, 2 meses, nós vamos romper relações diplomáticas. O comércio externo com Israel representa 0,3%. É algo irrisório para a gente, entende? Então, isso pode catalisar todo um processo de adesão do sul global a essa iniciativa, e Israel sabe disso. Então, eles estão usando isso, a meu ver, pelo menos, como uma espécie de arma estratégica para evitar que o governo brasileiro tome qualquer medida mais enfática na seara diplomática. Entende? Agora, isso é outro crime de guerra. Israel gabaritou o direito internacional público e todas as convenções que eu possa te citar, de Genebra, etc. e tal, no que diz respeito a crimes de guerra, Beze. É inacreditável, cara.